pessoal, mais um vídeo para o nosso canal. Graças a Deus, estamos cada dia mais compartilhando a palavra do Senhor aqui. Então, muito obrigada a cada um de vocês que estão fazendo parte disso, parte deste sonho. E falando em sonho, hoje nós vamos falar sobre esse assunto que faz parte da nossa vida todos os dias, né? Quem não sonha? Uns sonham mais, outros sonham menos, né? Cada um tem a sua forma de sonhar. Mas hoje nós vamos falar sobre um grande exemplo de um jovem sonhador. Alguém que não tinha credibilidade das pessoas que estavam ao seu redor, alguém que foi julgado, que foi humilhado, caluniado, mas não desistiu dos seus sonhos. E ele viveu os sonhos, não os dele, mas os sonhos que o Senhor tinha para ele. E convido vocês, se você puder, abrir a Bíblia na palavra de Deus em Gênesis, no capítulo 37, no versículo 19, que diz assim: E disseram um ao outro: Eis que ali vem o sonhador. Essa palavra foi dita pelos irmãos de José. E desde o começo da história de José, não sei se vocês conhecem, mas a grande maioria sim, Deus, ele dava sonhos a José. Só que os seus irmãos, eles não acreditavam em nada que José dizia. Porque talvez passava pela mente deles: ele está se achando melhor que a gente, ele está achando que ele vai ser maior que a gente. Enfim, muitas das vezes eu e você também ouvimos coisas do tipo: mas esse sonho é muito grande para você, você não vai conseguir, você está sonhando alto, isso nunca vai acontecer. Quem nunca ouviu essas frases? Só que José, ele não se apegou nas críticas que ele ouvia, na humilhação que José passou. José, ele não se apegou no rancor que ele poderia ter criado contra os irmãos. José, ele simplesmente fez aquilo que Jesus faria. E aí eu pergunto para você: quantas vezes você não correu atrás de um sonho porque alguém disse que você não era capaz, ou que você era muito pequeno, ou que era um sonho muito grande, coloca o pé no chão porque senão a queda vai ser muito alta? Frases como essa são frases que podem minar grandes sonhos, mas só podem minar grandes sonhos quando você faz com que essas palavras ocupem um espaço maior no seu coração do que as palavras que Deus tem dito sobre você e sobre os sonhos e propósitos que Ele tem para você. Então, muitas das vezes, muitos sonhos da nossa vida, eles não se realizam, não são somente porque as pessoas não acreditam, mas porque a gente permite que as palavras contrárias contra a nossa vida, contra os levantes, contra as calúnias, contra as difamações, ocupem em nós um espaço que na verdade deve ser a palavra de Deus. A palavra de Deus é que deve ocupar o nosso coração. Deus, ele preenche o nosso coração. E José, ele poderia ter criado dentro de si um orgulho contra os irmãos. Ele poderia ter duvidado até mesmo dos sonhos que ele mesmo havia tido. Mas José, ele sabia que ele não estava vivendo os sonhos dele. Ele estava vivendo os sonhos de Deus para ele. Ele não estava simplesmente sonhando. Ele estava vivendo o propósito de Deus. Porque é diferente você sonhar algo e você viver. Então José, ele estava ali. E ele sabia que em algum momento Deus faria acontecer aquilo que ele já havia lhe mostrado. Então, eu não sei se você está passando por situações em que muitos dos seus sonhos foram frustrados por levante de muitas pessoas, por críticas, por pessoas que de alguma forma quiseram te prejudicar. José é um grande exemplo de que não existe nada impossível para Deus. E quando Deus honrou José,
ele simplesmente se tornou e mostrou mais uma vez que ele não era uma pessoa qualquer. Ele carregava dentro de si o propósito de Deus para ele. Porque ele poderia muito bem ter humilhado seus irmãos, ter rejeitado, mas não. José honrou os seus irmãos. E aí eu te pergunto, será que eu e você teríamos coragem de honrar alguém que nos humilhou tanto, que nos traiu, que nos vendeu? Nós, como seres humanos, a gente não consegue. Mas quem tem o Espírito Santo, ele consegue. Ele consegue porque em atitudes como essa nós devemos perguntar: o que faria Jesus? Jesus rejeitaria? Jesus guardaria mágoa, sentimentos que não provêm de Deus? Não. Jesus, ele acolheria. Jesus, ele honraria da mesma forma que José honrou. Então, que a partir de hoje os seus sonhos não venham ser baseados nas críticas e levantes contra a sua vida. Se apegue no propósito de Deus para você. Eu vivi muitos momentos na minha vida que eu falava: olha, eu não vou fazer isso porque eu sempre ouvi que não ia dar certo. Quantas vezes eu ouvi aqui mesmo na internet falando: é muito difícil ter um canal, é muito difícil ganhar inscrito, é muito difícil crescer. Meu intuito não é esse. O meu intuito não é só viver um sonho, o meu intuito é viver o propósito. E o propósito de Deus é muito maior do que simplesmente ter muitas pessoas aqui. O propósito de Deus é espalhar a palavra de Deus para quem precisa ouvir. Então, talvez eu faça um vídeo aqui e tenha 20 visualizações. Se destas 20 pessoas que assistiram, uma estiver precisando dessa palavra e Deus estiver me usando através desse propósito que eu tenho buscado viver com Deus, não existe honra maior. Porque os nossos sonhos, eles têm que ter Deus em primeiro lugar. Os nossos projetos, Deus tem que estar à frente, para que Ele venha nos abençoar. Então, a partir de hoje, não olhe mais as circunstâncias. Viva os propósitos de Deus, os sonhos de Deus. Talvez você vai ter uma caminhada difícil, uma caminhada dolorosa, uma caminhada, talvez até mesmo só você e Deus. Mas vai chegar um momento que Deus vai te honrar. E nesse momento que Deus te honrar, você vai se lembrar do que Jesus faria. E assim você vai agir conforme a palavra de Deus. Então eu espero que de alguma forma hoje você venha entender que nenhum sonho é impossível para Deus. E que na hora certa, Deus vai realizar o impossível na sua vida. Então, que Deus abençoe muito vocês, cada um de vocês. Vocês tenham assim uma vida muito abençoada e vivam o propósito de Deus. Deus vai fazer acontecer o impossível na vida de cada um de vocês. Um grande abraço, um grande beijo e até o próximo vídeo.